Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar de História do Brasil. Isso, muito bacana. Vocês vão conhecer algumas coisas que não são muito bem contadas, ou de repente não são nem contadas nas escolas. Vamos começar com o descobrimento da América. Você sabe, né, que foi Colombo, né, que em 1492 bateu aqui umas ilhas aqui perto da costa do continente americano. E depois veio o Américo Vespúcio, deu uma desviada dessas ilhas e aportou no continente propriamente dito. Por isso que tem esse nome, né, América, em homenagem a Américo Vespúcio. Mas isso é um outro vídeo que a gente pode conversar em outra ocasião. Eu vou pegar aqui um lembrete, porque se trata de datas. E para esse caso aqui, as datas serão muito importantes. Vocês vão entender. Então não pode haver erro. Vocês sabem, a América foi descoberta em 1492. E em 1494, 2 anos depois, portanto, Portugal e Espanha assinaram o famoso Tratado de Tordesilhas, que resumidamente o que era? O que estava do lado de lá, da linha imaginária, era da Espanha e o que estava do lado de cá era de Portugal. Simples assim, muito bem. Então o Américo Vespúcio, ele chegou nas Américas, né, viu aquele continente e voltou lá para a Europa e contou, ó, não é só aquele pedaço que o Colombo achou não, viu? Tem mais coisa para frente. Maravilha, maravilha. E o que aconteceu? Ó, em 1498, o português Duarte Pacheco, ele saiu lá de Portugal, veio navegando e baixou, sabe aonde? No que seria hoje o Maranhão. Exatamente. 1498, o português Duarte Pacheco aportou no que é hoje o estado do Maranhão. Aí ele voltou para a Europa, contou, falou, ó, tem mais terra ainda, depois que o Américo Vespúcio bateu lá no continente. Tem mais para o sul, tem mais terra. E o que o Américo Vespúcio fez? Ele olhou assim e navegou. Saiu lá da Europa. Em 1499, ele aportou na costa brasileira, mais precisamente no mês de junho de 1499. E voltou lá para a Europa contando, realmente, tem mais coisa para baixo, tem mais coisa para o sul. Então essa história ficou borbulhando lá na Europa. E em janeiro de 1500, o espanhol Vicente Pinzón, ele escutou essa conversa, organizou uma expedição e saiu da Europa e baixou em Pernambuco, exatamente. Em janeiro de 1500, Vicente Pinzón, um espanhol, aportava na costa pernambucana. Ele voltou para a Europa e contou para quem? Por irmão dele, um tal de Diego de Lepe. Falou, ó, tem terra mesmo lá no sul. E esse Diego de Lepe, em fevereiro do mesmo ano, ou seja, de 1500, fez uma expedição lá e baixou e foi aportar exatamente nas costas pernambucanas. Ele voltou para a Europa e falou lá, oh, tem realmente terra lá no sul. Foi quando, no dia 9 de março de 1500, Cabral saiu de Lisboa e chegou na Bahia.
em 22 de abril de 1500. Ele, de longe, já avistou o Monte Pascoal e aportou nas costas baianas. Ele ficou lá até 1º de maio de 1500. Aí dali, agora eu não vou precisar mais disso. Dali, o Cabral, que na verdade o Cabral, ele já tinha, ele tinha organizado, ele não, né? Na verdade a coroa portuguesa, tinha organizado uma expedição para ir para as Índias. E aí o que a coroa falou para Portugal, para o Cabral? Ó, já que você está indo para as Índias, você dá uma embarrigada aí no trajeto, porque qual que era o costume? As navegações saíam da Europa e iam margeando a costa africana. Aí chegava lá no sul, onde seria hoje a África do Sul, fazia aquele contorno e depois seguia para as Índias. Aliás, era muito problemático aquela viradinha. Então, o Cabral saiu de Lisboa e deu uma embarrigada no trajeto e foi cair justamente no estado da Bahia. Aí chegou lá, como eu falei, ficou uns dias lá, deixou um sujeito lá para tomar conta lá das novas terras, mandou uma embarcação de volta para Lisboa para avisar, falou, ó, realmente tem terra mesmo aqui. E seguiu depois a sua viagem para as Índias. Aliás, lá nas Índias ele quase morreu lá, arrumou uma confusão muito grande com os muçulmanos por questão de comércio, mas conseguiu ainda voltar para Lisboa. Mas é uma outra história que a gente pode contar depois. Então, o que nós temos? Lá atrás, o pessoal já tinha chegado aqui na costa brasileira. E por que, por exemplo, Pinzon não reivindicou as terras para a Espanha? Por causa justamente do Tratado de Tordesilhas, que aquele pedaço que o Pinzon tinha aportado, tinha achado, pertenceria, então, para Portugal e não para a Espanha. Aí você pode pensar, mas o Duarte Pacheco, antes disso, já tinha aportado lá. E Portugal poderia muito bem ter reivindicado aquela terra já com o Duarte Pacheco, mas não o fez. Só que, se vocês forem no município chamado Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, lá, nesse município, o pessoal lá, as escolas ensinam que quem descobriu o Brasil foi Vicente Pinzon e não Pedro Álvares Cabral. E aí você pode ir até mais além. O verdadeiro descobridor do Brasil, então, poderia ter sido Duarte Pacheco, que veio até bem antes. Ou o próprio Américo Vespúcio, que já tinha batido aqui nas costas brasileiras também. Mas o que a história conta? Que o Cabral saiu de Lisboa, veio navegando, aí tem algumas versões. Umas falam que uma grande tempestade o rumou mais para o lado da costa americana e depois acabou vendo lá de longe as terras. Outra versão diz que durante as navegações ele começou a observar no mar lá pedaços de madeira, folha, observou até alguns pássaros voando. Então esse pessoal, eles entendiam muito de navegação. Não era igual eu, por exemplo, se eu entrar numa canoa, 10 minutos depois, se der uma virada assim, eu não sei se eu estou indo, se eu estou voltando. O pessoal lá era... o tempo podia estar nublado, água para o leste, norte, sul, oeste, não importava. Eles conseguiam, batiam no lugar que eles queriam ir. O pessoal sabia mesmo. Então essa história de... Ai, Cabral estava indo e se perdeu. Esquece que isso aí é mentira. Pessoal, eu tive que cortar algumas coisas do vídeo, porque senão ia ficar muito longo, mais longo do que já está. Eu deixo com vocês aí o mapinha do trajeto do Cabral.
Um abraço a todos, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal.